hoje a gente vai falar sobre o Plano Real. Uma breve história sobre o Plano Real. E, para não estender muito a história, vou começar pela década de 80. A década de 80 foi uma espécie de divisor de águas, sendo conhecida na América Latina pelo nome de década perdida. Pois, com exceção da República Dominicana, do Chile e da Colômbia, todos os países da região tiveram crescimento negativo do PIB por habitante nesse período. Com a redemocratização ocorrida quase em todos os países da região, a partir de meados da década de 90, a situação ela começou a mudar. Isso por quê? Porque vários governos que assumiram o poder, eles começaram a priorizar a busca da estabilidade econômica. Isso como pré-requisito para a retomada do crescimento econômico. O Brasil, porém, ele ficou para trás. Uma vez que a segunda metade da década de 80 foi marcada pela sucessão de planos econômicos que fracassaram na tentativa de combater um negócio chamado inflação. Esse período foi chamado de quinquênio dos pacotes. Quinquênio, 5 anos dos pacotes. Isso por alguns analistas. E esse período viu nesses pacotes o surgimento e o fracasso desses planos, desses pacotes. Em consequência do fracasso desses planos, a inflação anual aqui do Brasil atingiu a casa de 4 dígitos no início da década de 90, chegando, por exemplo, a 1.178% ao ano em 1992 e 2.587% em 1993. Isso segundo a Fundação FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A primeira alternativa, desenvolvida pelo presidente José Sarney, isso em 1986, foi o Plano Cruzado. Nessa época, o país ele sofreu uma grande recessão. Isso porque as dívidas externas estavam muito grandes. O governo ele gastava muito mais do que arrecadava. O dinheiro público era usado de forma errada, por exemplo, em obras superfaturadas. Isso sem contar que a desigualdade entre empresários e trabalhadores aumentava muito. Com o Plano Cruzado, o que o Sarney fez? Ele simplesmente congelou os salários e congelou os preços dos produtos nos mercados. Sempre com o objetivo de que a inflação fosse equilibrada. No entanto, essa alternativa não deu muito certo, não, pois a inflação continuava subindo. Nesse período, por exemplo, para não perder lucros, as empresas que elas começaram a fazer? Elas começaram a produzir menos, ou então produzia e escondia o produto. Fora o fato das pessoas terem que comprar mais para poder não perder o valor do dinheiro, provocou uma escassez de produtos nas prateleiras. Isso porque, como eu já disse, as pessoas compravam simplesmente para estocar. Além disso, o plano também fez a troca de moeda. Antigamente era cruzado, passou para cruzeiro. Bem, diante dessa situação, o Sarney, ele se viu obrigado a descongelar os preços e, com esse descongelamento, consequentemente, o fim desse primeiro plano. Em 1987, o Sarney, então, ele resolveu criar um negócio chamado Plano Bresser. E por que o nome Bresser? Porque, na época, o nome do ministro da Fazenda era Luiz Carlos Bresser Pereira. É o Plano Bresser. O objetivo era manter o congelamento dos salários. Só que agora, as correções salariais eram feitas na época, a cada 90 dias. E a cada correção, os salários começavam a ser achatados, ou seja, haveria redução salarial. Diminuiria a demanda, consequentemente, os preços também abaixariam. No início desse segundo plano, até que deu certo. Mas 2 anos depois, ele foi derrubado pela famosa e famigerada inflação. Houve uma terceira tentativa, e ela foi proposta pelo então
ministro da Fazenda, que era o Maílson da Nóbrega, e foi denominado Plano Verão. Ele foi criado e instituído em 1989, com a mesma proposta dos planos anteriores: controlar a inflação e congelar os preços dos produtos. Não precisa dizer que o plano deu errado, e deu errado pela terceira vez. Mas colocou, a única coisa que aconteceu é que ele colocou uma nova moeda. Ele implantou o cruzado novo, que substituiu o cruzeiro. Em 1990, Sarney deixou o poder e quem assumiu? Fernando Collor de Mello. Assumiu a presidência do Brasil. O Collor, ele tentou resolver a situação crítica do país elaborando um novo plano. E ele denominou esse plano como Plano Collor. O plano do presidente tinha os mesmos objetivos dos outros anteriores: controlar a inflação. Mas a diferença desse para os demais é que o presidente não congelou apenas o salário dos trabalhadores. Ele também confiscou a poupança das pessoas. Foi horrível e causou uma grande revolta na população brasileira. O plano ele causou a substituição da moeda novamente, mas a inflação não conseguia se estabilizar. Isso começou a aumentar ainda mais a insatisfação do povo. E a série desses fatos resultou no impedimento, no impeachment do presidente Collor, isso em setembro de 1992. O que aconteceu? Saiu o presidente e entrou o vice-presidente, que era o Itamar Franco. Ele percebeu a necessidade de um novo plano econômico para o Brasil. E assim, o Plano Real foi criado. A intenção era controlar a inflação. E veja bem, essa inflação, em 1994, ela chegou ao patamar de 6.800% ao ano. Então, a maior inflação que o país já havia registrado em toda a sua história. E quais eram as propostas do Plano Real? Bem, primeiro o Itamar Franco convocou um cara chamado Fernando Henrique Cardoso para ser o seu novo ministro da Fazenda e ajudá-lo a implantar o Plano Real. Esse plano estava sendo elaborado desde 1993, mas ele somente foi implantado e instituído em 1994. E ele permaneceu vigente até o ano de 2002. Entre as propostas, a pretensão do governo era promover o equilíbrio das contas públicas. E, para isso, ele adotou algumas medidas fiscais, com o incentivo da arrecadação de impostos e a diminuição, isso foi muito importante, a diminuição dos gastos públicos. O ajuste fiscal ainda causou um aumento das taxas de juros. O dinheiro começou a ficar mais caro para ser emprestado. E também começou a efetuar cortes nos repasses que, na época, eram inconstitucionais. Repasses que eram dinheiro repassados para os estados e os municípios. Agora, o pulo do gato foi o seguinte. Eu vou explicar mais ou menos. A outra medida que foi adotada pelo Plano Real foi a implantação de um negócio chamado Unidade Real de Valor, as famosas URVs, que funcionava como uma espécie de moeda virtual associada à cotação do dólar comercial do dia anterior. Então, a URV, ela variava de acordo com a cotação do dólar. Se o dólar aumentava, a URV aumentava. Se diminuía, a URV diminuía. Deixa eu explicar uma coisa. Hoje em dia, quando você vai no supermercado e vê lá uma prateleira com sabão em pó, o preço daquele sabão em pó está na gôndola, uma faixa inferior ao sabão em pó, na gôndola. Então, lá, sabão em pó X, valor tanto. Na época, não. Na época, todos os produtos, cada um deles tinha uma etiquetinha com valor. E, na época, antes de 1994, quando foi lançado o Plano Real, os brasileiros, para manter a casa abastecida com alimentos e produtos de limpeza, eles tinham praticamente uma tarefa olímpica. O que acontecia? Quando a pessoa recebia o salário, eu recebi o salário hoje, se eu fosse no supermercado só amanhã, o valor do meu salário ficava muito inferior. O que eu compraria hoje, amanhã, eu compraria muito menos. Então,
Com a hiperinflação, as compras elas feitas nos supermercados, eles tinham que durar no mínimo um mês. Por isso, na época, a despensa da classe média vivia muito abarrotada. E tão abarrotada que muitas vezes os produtos venciam e tinham que ser jogados fora. E o problema é que essa fartura não era fruto de riqueza. Ao contrário, nascia da fragilidade da moeda nacional que se corroía diariamente. Era impossível ir ao supermercado sem trombar, por exemplo, com a figura de um funcionário em plena atividade de remarcação dos preços nos corredores. O mesmo acontecia em outras áreas do comércio, prestação de serviços e em outros ramos da economia. Eu me lembro que certa vez eu fui no supermercado repor um estoque de leite lá de casa. Assim que eu entrei, fui logo pegando as latas de leite. Peguei as latas de leite em pó. Aí, quando eu já estava me preparando para ir embora, eu decidi levar mais uma lata. Aí veio a surpresa. Quando eu voltei na gôndola do leite, o produto já tinha sido reajustado, já tinha sido etiquetado. O exemplo muito engraçado, e isso aconteceu várias vezes, é quando você ia num supermercado comprar determinada coisa, comprar lá arroz. De repente, você via o etiquetador lá, o remarcador lá na prateleira de óleo. Aí, sabe o que eu fazia? Corria na frente dele e pegava uma lata de óleo, para que eu comprar aquela lata de óleo com preço antigo. Isso acontecia muitas vezes. Com a implantação da ORV, acabou essa história de remarcação. A paridade, como já expliquei, entre o Cruzeiro Real e a URV era atualizada diariamente por meio de uma nota emitida pelo Banco Central, pelo Bacen, que depois era encaminhada para a mídia até ser divulgada para o povo, para as empresas, para os supermercados, os mercados e assim por diante. Então, o que acontecia? Uma ORV, ela valia tantos cruzeiros reais. Aí, e a URV, ela variava de acordo com o dólar comercial. Então, o que aconteceu? Os preços começaram a ficar estabilizados. Mas tinha um problema ainda. O dólar, ele também aumentava. Só que o governo fez o quê nesse período? Ele começou a acumular muitos dólares. Então, com essa base acumulada, ele usava para ajustar o preço do dólar no mercado comercial. Quando o dólar começava a aumentar, ele pegava o dólar que ele tinha armazenado e jogava para o mercado. Quando ele jogava o dólar no mercado, o que acontecia com o preço do dólar? Diminuía e, consequentemente, a URV se mantinha estável. Então, a URV e, posteriormente, o real começou a se estabilizar e a inflação, dessa forma, finalmente foi controlada. Para ilustrar mais ou menos isso, eu vou explicar para vocês como era mais ou menos a venda dos produtos, como acontecia a venda dos produtos. Imagine que no mercado o preço de 1 quilo de arroz estivesse por uma URV. A pessoa que chegasse ao caixa, ela ia com o produto, aí pagava o equivalente, por exemplo, à URV que tinha na tabela do caixa, da pessoa que estava no caixa. E ela olhava lá, uma URV é 895. Então, a pessoa chegava lá, pagava 895. Assim, os valores eles variavam conforme a comparação de moedas existentes no dia. E com o dólar estável, consequentemente a URV estável, consequentemente a inflação também estável. Além dessas mudanças, o Plano Real trocou a moeda mais uma vez. E Cruzeiro Real trocou para o nosso atual real, que é a moeda vigente até os dias atuais. E diferente das outras, a substituição pelo real, ela foi avisada previamente para a população. Antigamente, quando eles mudavam de moeda, eles simplesmente pegavam o dinheiro, uma moeda, e carimbavam com um novo nome de moeda. No caso do real, não. Ele foi avisado antecipadamente. Então, o que acontecia? A população começou a poder fazer a troca da moeda antes da oficialização. Essa oficialização ela ocorreu em julho de 1994. Bom, resultados disso tudo. Entre tantas mudanças,
o Plano Real finalmente conseguiu cumprir o seu principal objetivo, combater a inflação e estabilizar a economia do Brasil. E em 1999, o Banco Central ele elaborou metas para evitar que a inflação continuasse a subir e ultrapassar o teto. Depois disso, a inflação tem ficado, até os dias de hoje, em torno de 5% ao ano. Perfeito, pessoal? E isso quase voltamos à mesma situação há alguns anos atrás, devido ao alto índice de desvarios e corrupção no governo. Mas, felizmente, conseguimos cortar essa sanha de corrupção e, atualmente, estabilizar a economia. E mesmo com a pandemia, sem corrupção, com políticas fiscais coerentes e com o governo investindo em obras e ações voltadas apenas para o Brasil e para os brasileiros, a gente conseguiu seguir em frente e, ao contrário do que muitos achavam, voltar a crescer. Até a próxima aula. Até mais.